Salmo 13 é o texto da nossa meditação agora já noite de hoje. E assim que você abrir sua Bíblia, alguns já estão de pé, então você fique de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. E após a leitura, não feche sua Bíblia, prometo não vou sair do texto, não vou fazer outra coisa a não ser meditar no texto do Salmo 13. Esse salmo que vai nos levar a meditar a respeito de como o coração de Davi estava em lamento e como ele foi tornado em alegria. Diz o Salmo 13: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos orar uma vez mais, antes de nos assentar e meditar nesses 6 versículos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, primeiramente por quem tu és nas nossas vidas. Te damos graças pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua provisão em nossas vidas e pela forma como o Senhor tem conduzido cada uma delas em triunfo, pelo teu poder, pela condução da tua mão poderosa. E agradecemos, Senhor, porque nos preservaste até o dia de hoje, nos fizeste subir à tua casa para mais uma vez celebrar aquilo que as tuas mãos têm feito em nosso favor. E com o coração grato nessa noite, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza nessa ministração, de modo que compreendamos aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto do Salmo 13, texto que é breve, mas que tem muito a nos dizer. Não se sabe ao certo qual é a situação que Davi passava nesse momento. Nós temos a certeza que é Davi o autor, mas nós não temos a certeza exatamente pelo que ele estava passando. Porém, a partir das colocações de um número significativo de comentaristas que nós buscamos, nós vamos adotar aqui a possibilidade de que ele estava sofrendo com uma doença cuja gravidade poderia aumentar consideravelmente. Então imagine agora o salmista pegando de sua pena, escrevendo este salmo, pensando: eu estou gravemente enfermo, e essa enfermidade pode ainda se agravar mais, pode aumentar consideravelmente. Como eu me coloco diante de Deus? Como eu vejo a atuação de Deus sobre a minha vida, já que eu estou gravemente adoecido? Como os meus adversários observarão a minha vida a partir disso tudo? E é na dificuldade de ver saídas humanas para a sua aflição, ele vai recorrer a Deus como o único capaz de remediá-lo. Existem muitas situações na nossa vida que nós não sabemos para onde correr, a quem recorrer, o que fazer. E chega um momento que nós dizemos: a única solução é procurar a Deus, quando essa deveria ter sido a primeira ideia que viria à nossa mente. Nós que somos salvos pelo Senhor, temos a certeza de que todas as vezes que nós procurarmos a Ele, nós obteremos resposta. Essa resposta pode ser não, essa resposta pode ser ainda não, e essa resposta pode ser sim, mas certamente ela nos fará descansar, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós.
Essa é a grande certeza que nós temos, mas a dificuldade faz com que a gente não compreenda muito bem o agir de Deus nas nossas vidas e nos faz não perceber que Romanos 8:28 é verdadeiro, que Deus age em todas as coisas, inclusive as desagradáveis, inclusive as difíceis, inclusive nas impossíveis aos nossos olhos, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Ele, que foram chamados segundo o seu propósito. Então ele recorre a Deus como o único capaz de remediar a sua situação, a sua aflição, e obtém alento na promessa de vida que Deus nos faz, mesmo se nós estivermos às portas da morte. É fato que quando a doença chega na nossa vida, e eu posso falar de forma muito particular a respeito de doença, porque ainda tem uma doença dentro de mim que não há solução para ela, mas nem por isso deixo de louvar a Deus e nem por isso deixo de fazer aquilo que Ele me chamou a fazer. E espero sim que um dia, mesmo que não seja na minha geração, mas pessoas que tenham a mesma patologia que eu possam ser curadas, porque eu creio no Deus que ainda opera milagres. Então, mesmo quando nós estamos doentes, mesmo quando a medicina diz, olha, não tem cura, mesmo quando não há remédios que nos façam estar 100% na nossa condição física, mas se a nossa condição espiritual está em dia com o Senhor, nós experimentamos alento na promessa da vida que Ele nos promete não para agora, mas para o posterior momento de quando nós nos encontraremos com Ele. Mesmo que a nossa vida hoje não esteja a melhor das vidas, mas nós temos a certeza de que quando estivermos com Ele, toda dor passará, todo choro será enxuto, todas as questões que hoje não têm solução, terão solução, porque nada mais existirá que nos impeça de abrir a nossa boca para louvar a Deus, sejam os nossos problemas, sejam as circunstâncias, sejam as nossas dificuldades, seja a nossa questão financeira, seja lá o que for, nada nos impedirá de livremente e confiantemente louvar o Senhor, Deus da nossa salvação. Então, dessa forma, Davi vai do lamento à alegria. E a minha oração é que nesse dia festivo Deus possa te fazer relembrar das suas promessas, e que a gente aqui que tenha chegado de alguma forma com o coração pesado, com algum tipo de lamento, possa sair daqui com alegria no seu coração por meio da exposição da sua palavra. Nós começamos a perceber no versículo 1 e no versículo 2 o lamento de Davi. Nós dividimos aqui a nossa exposição em 3 partes para que você possa compreender o lamento, a oração e a alegria. E nós vamos perceber que primeiramente Davi fala o lamento ao Senhor, ele expõe o seu lamento ao Senhor. E é interessante que nos 2 primeiros versículos ele vai falar 4 vezes a mesma expressão. Acompanhe comigo, versículos 1 e 2. Até quando, Senhor? Primeira vez. Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Segunda vez. Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Terceira vez. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Quarta vez. Em 2 versículos, Davi pergunta a Deus 4 vezes: até quando? Até quando? Até quando? E eu acho que na 4ª vez ele já estava desesperado e ele disse: até quando? Porque é isso que acontece quando a gente se desespera. Primeiro a gente começa a pensar a respeito do problema que tem passado e diz: Senhor, até quando eu vou ficar sofrendo? A gente está apenas pensando a respeito da extensão do nosso sofrimento. Só que esse sofrimento continua acontecendo e cada dia ele vai aumentando e cada dia ele vai machucando mais o coração da gente, e a gente começa a dizer: Senhor, até quando? E a gente não tem muita capacidade de resistência, a gente sofre com pouca coisa. Uma unha encravada faz a gente perder o dia, uma dor de cabeça deixa a gente sem vontade de trabalhar, uma gripe deixa a gente sem condição de vir para a igreja, uma febre mais alta deixa a gente uma semana de cama.
E assim a gente vai percebendo que com poucas coisas, ou com coisas que a gente não deveria dar tanto valor assim, a gente perde o sono, a gente fica preocupado, fica desanimado, desencorajado e muitas vezes para de pensar nas coisas que Deus já fez, e nas coisas que Ele faz, e nas coisas que Ele ainda vai fazer. A gente parece que deixa de crer no poder de Deus pelo poder das coisas que nos sobrevêm, nos sofrimentos, as preocupações. Parece que a gente não reconhece o Deus a quem serve e que a gente diz que ama. E aí ele pergunta uma terceira vez: até quando? E parece que isso já vem acompanhado de um eu não aguento mais. Na quarta vez nem precisa dizer como está o coração dele. Os nossos dias e as nossas noites parecem ser muito longas quando a nossa alma está abatida. Quando você tem preocupações, quando você está triste, quando você tem alguma coisa a resolver e não consegue ver saída, você não consegue dormir direito. Para quem tem filho, se o filho tiver com uma dor de cabeça, com uma febre alta, certamente a mãe vai ficar velando o sono até que ele consiga dormir. Vai dar um remédio, vai ficar do lado da cama até que aquele remédio faça efeito. O pai da mesma forma vai se acordar no meio da madrugada para dizer: eu preciso fazer alguma coisa, vou preparar tudo para levar para um posto, para levar para o hospital. Não tem tranquilidade. Por quê? Porque o coração se aflige. Às vezes não é com você diretamente, mas afeta você. Quando a nossa alma está abatida pelo luto, pela tristeza, pela doença, os nossos dias parecem que não passam. Pergunte a quem fez uma cirurgia e passou 15 dias dentro do hospital. Quando a pessoa sai e diz: foi uma eternidade. Por quê? Porque não via saída. Eu tive essa experiência quando minha mãe em 2015 fez uma cirurgia de vesícula. Aí você pode dizer: uma cirurgia de vesícula é tão simples, faz por vídeo. Mas a dela fazia 3 anos que estava com problema. A vesícula dela já estava necrosada. E quando foi para fazer a cirurgia, simplesmente o médico disse: você tem que se internar hoje. E ela não queria. E eu disse: meu Deus do céu. E eu acompanhando ela e disse: não, mas era bom que fosse hoje. Eu disse: não, mas eu não quero me internar. Tudo bem, fomos para casa. E deixei ela em casa e voltei para a nossa casa. No outro dia ela disse: me leve na farmácia para tomar a injeção que o médico passou, para ver se estabiliza mais a minha situação. Mas a pressão dela não permitiu que ela tomasse essa injeção, e a gente foi direto para a FAP. Chegou lá na emergência e disse: não tem outro jeito, tem que ficar aqui agora. E aí muitas coisas passaram pela minha cabeça, e obviamente naquele tempo eu não estava conseguindo dormir direito. Foram 16 dias de internação. Foram 6 horas e 30 minutos de cirurgia num domingo, começando às 8 da manhã, terminando às 2h30 da tarde. E aí, quando ela voltava para casa 16 dias depois, ela dizia: eu pensei que não ia voltar. Mas são 16 dias. Às vezes a gente diz: nossa, como esse ano passou rápido. Hoje já é 24 de setembro. Semana que vem já é o primeiro domingo de outubro. De fato. Mas 16 dias em um leito de hospital, sem saber se volta para casa ou não, é uma eternidade. E graças a Deus que ela voltou e até hoje está conosco. Porque, percebam, meus irmãos, o nosso coração aflito faz com que aqueles dias passassem muito devagar. Fez com que aqueles dias parece que eles não passavam, parece que de manhã até a noite passavam 3 dias dentro de um só. Parece que as coisas não estavam progredindo. Mas o mesmo Deus que curava nessa época aqui é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus que fez com que ela pudesse retornar e nunca mais tivesse problema nenhum relativo a essa cirurgia.
Mas reconhecer em meio às nossas aflições que Deus realmente se preocupa conosco não é muito comum da nossa parte. Quando nós estamos realmente preocupados, aflitos, passa muitas vezes pela nossa mente que Deus não se preocupa conosco. No meio desses até quando de Davi, poderia estar algo do tipo: Senhor, o Senhor está vendo não que eu estou sofrendo? O Senhor está vendo não que minha doença pode se agravar? O Senhor não tem percebido a minha aflição? É muito próprio da nossa natureza ser levado a pensar que Deus se esqueceu de nós, por conta da intensidade do nosso sofrimento. Mas aí, de fato, quando nós passamos momentos de tristeza, de angústia, pelo luto, pela enfermidade, pelas circunstâncias contrárias comuns da nossa vida, o nosso desânimo é tão grande que por pelo menos um segundo nós somos inclinados a pensar dessa forma. Nós não vemos que Deus continua o mesmo, que a sua fidelidade não mudou, que o seu poder não mudou, e que esse até quando vai ter um fim. Vai ter um momento que ele vai dizer: só até agora, daqui para frente o meu socorro vai vir para a sua vida. Por isso Davi, aparentemente levando em conta o real estado das suas atividades, ele estava de fato esquecido por Deus. Se você olha para o que estava acontecendo de forma muito crítica, de forma sem reflexão, você também iria dizer: Davi, Deus te esqueceu. Você está aí só perguntando até quando, e parece que de fato Deus não tem lembrado de você. Olha o que ele diz: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Ele está tão desesperado que ele diz: é para sempre. Ele não vai se lembrar de mim mais nunca. Hoje a gente pode dizer assim: eu conheço alguém que é dramático desse jeito, mas isso aqui não é o drama, é o desespero de alguém que não vê saída humana para a sua situação. Experimente em um momento da sua vida que você não veja nenhum tipo de saída. Aí você vai saber o que é isso. Você vai dizer: será que o Senhor se esqueceu de mim? E está demorando tanto para resolver? Então é para sempre. Nunca mais eu vou sentir paz no meu coração. Aí ele diz: até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou seja, Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor não está olhando para mim. Porque se o Senhor estivesse olhando para mim, o Senhor agiria com misericórdia, o Senhor me ajudaria, o Senhor me socorreria, mas o Senhor escondeu de mim o seu rosto. Meus irmãos, quantas vezes Deus escondeu de nós o rosto? Quantas vezes Deus deixou de olhar para aquilo que você tem passado? Quantas vezes Deus deixou de enxergar o mais íntimo do seu coração? Sabe quantas vezes? Nenhum. Eu espero que você saiba que isso é verdade. Ele continua no versículo 2: até quando eu terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Era contínuo o sofrimento dele. Até quando eu vou ter inquietações e tristeza no coração dia após dia? Ele não achava descanso para a sua alma. E aí ele diz: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Aí é onde está também a preocupação de Davi. Não é só o que eu sinto internamente, é o que eu vejo externamente, é o que as outras pessoas estão comentando sobre mim, é o que as outras pessoas estão comentando sobre o Deus que eu sirvo, porque a minha situação diz o contrário do que eu prego. A minha situação está dizendo: Deus não está olhando para mim, e eu continuo dizendo: Ele vai olhar, mas só que agora eu ainda estou um pouco em dúvida. Meu coração aflito me faz perguntar: Senhor, até quando o Senhor não vai olhar para mim? Davi aparentemente estava esquecido por Deus. Qualquer pessoa que olhasse para ele, contemplasse o seu semblante descaído por conta da aflição, ia concluir que Deus não estava com ele. Mas ao mesmo tempo, contudo, os olhos da sua mente, guiados pela luz da fé, penetraram até mesmo a graça de Deus, ainda que ela estivesse envolta em trevas. Quando ele diz que nem sequer um único raio de esperança havia em qualquer direção para a qual ele se voltasse, que ele não via nada de bom acontecendo, constrangido pela tristeza,
ele clama dizendo que Deus não o levará em conta. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Só que nessa própria queixa ele dá a evidência de que a fé o capacitara a se colocar num lugar mais alto e chegar à conclusão de que, ao contrário do que ele considerava, na sua carne, o seu bem-estar estava seguro nas mãos de Deus. Você não vê, você não tem experimentado, você não tem apalpado a saída para os problemas da sua vida, mas pela fé você se apropria delas. Pela fé você consegue enxergar que o seu bem está nas mãos de Deus, que você só vai descansar quando Deus, de fato, entrar em ação, mas no tempo dele. Aí é que é difícil, é a gente descansar no tempo de Deus, porque se o sofrimento é hoje, se o sofrimento já vem de um certo tempo, a gente quer que seja imediato o socorro, e nem sempre vai ser, porque tudo o que Deus faz na nossa vida tem um propósito, inclusive o sofrimento. Talvez se esse sofrimento for cessado agora, você não vai dar valor e agradecer a Deus de fato por tudo que aconteceu. Você pode dizer: eu venci, eu consegui, eu fiz isso e aquilo, quando de fato você nada fez, foi simplesmente Deus. Quando em momentos de necessidade os salmistas perguntam a Deus por que esconde o seu rosto, ou imploram para que ele não faça assim, eles deveriam ter pensado que, se de fato Deus escondesse o seu rosto deles, era aí sim que eles deveriam ter se desesperado. Nós não podemos nos desesperar pelos problemas da nossa vida. Nós precisamos nos desesperar quando nós esquecermos que Deus é a solução dos problemas das nossas vidas. Aí é que está o ponto, porque quando nós lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a certeza de que, se Ele é por nós, nós estamos tranquilos, nós estamos livres de qualquer situação. Mas e se Deus não estiver conosco? E se Ele for contra nós, por conta dos nossos muitos pecados? E se Ele virar o rosto para nós, porque nós não temos obedecido a sua voz e a sua palavra? Aí é motivo de se desesperar, porque vai chegar um momento que as nossas forças não darão conta, e vamos atrás de quem agora? Do Deus que nós não estávamos sendo obedientes à sua palavra, mas aí terá escondido de nós o seu rosto. Mas Deus é como nós, que quando se irrita com alguém a gente vira o rosto, que quando se irrita com alguém a gente se intriga, que quando se irrita com alguém a gente deixa de ajudar, que quando a gente se desagrada de alguma coisa que a pessoa falou, a gente deixa de visitá-la, deixa de ligar para ela. Nos nossos dias atuais, deixa de mandar um zap. Deus não é assim. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Ele não esconde de nós o seu rosto. Todas as vezes que nós dobramos os joelhos e buscamos a sua face e pedimos a Ele perdão e que Ele nos socorra, o socorro vem. Quando nós elevamos os nossos olhos para os montes e perguntamos: de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos essa certeza. Quando o seu rosto resplandece sobre uma pessoa, vem a bênção e vem o livramento. Olha o que aqui diz Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E quando o rosto dele resplandece sobre nós, o que acontece? Ele nos concede graça e Ele tenha misericórdia de ti. E tendo misericórdia de nós, Ele diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
quando Ele faz o seu rosto resplandecer sobre alguém, esse alguém recebe dele graça, misericórdia e automaticamente encontra a paz. O nosso coração aflito pode descansar, porque o Senhor nos guarda. Até quando terei inquietações e tristeza no coração? Dia após dia, o salmista se sente triste, preocupado com seu estado, não encontra descanso. Nós sabemos que na adversidade nós nos entregamos ao descontentamento, e tem sido um grande problema dos nossos dias. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Foi-se o tempo que a gente poderia abrir a boca e dizer assim: crente não tem problema. Crente tem problema. Crente não pode ficar triste. Fica. É humano. Crente é humano. Só na glória que a gente não vai ter mais isso. Crente não tem depressão não. Depressão é coisa do capeta. Não. Tristeza profunda nós temos quando o nosso coração e a nossa mente não suportam a carga do nosso sofrimento. Isso é humano. É humano. E o socorro é divino. O sofrer, o cair, o não encontrar saída, o se descontentar, o olhar em volta, procurar uma solução, procurar remédios e não encontrar, é próprio da gente. E cada dia mais a gente se afunda, porque socorro só quem tem é Ele. Ainda bem que a gente não encontra solução, porque se a gente encontrasse, quantas vezes a gente procuraria por Ele? Nenhuma. É só na dificuldade que a gente se dobra. É só na dificuldade que a gente corre para Ele. É interessante que lá nos anos 90, eu, meio adolescente, escutava muito uma música de Aline Barros que dizia: corra para os braços do Pai. Sabe quantas vezes a gente corre para os braços do Pai quando está tudo bem? É difícil demais. Irmão, vamos para o evangelismo? Hoje não. Sábado de tarde, 2 horas, pegando fogo o sol, ou não? Vamos outro dia? Ou vamos mais tarde? Ainda mais tarde já tem coisa para fazer. A gente sempre tem alguma coisa para colocar no lugar das atividades de Deus, se está tudo bem. Aí a gente perde o emprego, não falta um culto de oração. E ainda diz: irmão, ore por mim, estou precisando de emprego. A gente tem uma pessoa doente em casa, a gente não perde um culto do domingo à noite. Por quê? Porque eu preciso ir à casa do Senhor pedir oração pelas pessoas que estão doentes. A gente, quando está com problema, passa a não negligenciar mais aquilo que nunca deveria ter sido deixado de lado pelas nossas vidas. A gente começa a dar valor a uma escola bíblica dominical, a um culto de oração, a um culto de doutrina, a um irmão que passa perto da casa da gente e deixa uma palavra, a uma pessoa que senta com a gente e faz uma oração, a uma pessoa que senta com a gente e só serve de ouvido ou ombro amigo para que a gente desabafe. Especialmente quando os recursos se esgotam, nós ficamos profundamente angustiados. E os nossos pensamentos ficam cada vez mais confusos, a gente não consegue compreender o que é que eu estou passando, até quando vai ser desse jeito? Em meio aos grandes perigos, ansiedade, temor, nós somos levados a mudar de ideia com muita frequência, principalmente quando a gente não encontra um plano seguro. Já sei, amanhã eu vou fazer isso. Eita, não, dá certo não, vou fazer assim. Não, vou fazer assim, não, vou perguntar a outra pessoa o que é que eu posso fazer. Sabe quantas vezes a gente consegue compreender e ter um plano seguro para seguir? Nenhum. A gente vai por um lado, erra, vai por outro, erra, vai no conselho do amigo, erra, vai procurar uma pessoa que se diz mais espiritual, erra também. Sabe quando é que a gente não erra? Quando a gente vai para a palavra e a gente escuta a voz de Deus. Aí a gente não erra. É normal que a gente, enquanto ser humano, fique buscando um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, outras alternativas. Davi se queixa de que
enquanto ele pensa sobre diferentes métodos que ele possa utilizar para conseguir paz, ele se sente exausto, sem poder alcançar um alvo concreto entre as sugestões que vão passando pela sua mente. Ao juntar essa queixa com a sua dor, ele apresenta a fonte da sua inquietação. Portanto, quando a dor se apodera dos corações dos homens, eles acham mais tolerável se atormentar sem obter alívio do que suportar suas aflições com serenidade e com tranquilidade. Alguém olha para você e diz assim: tenha calma, Deus está no controle. Aí você diz que Deus está no controle coisa nenhuma. Você não está vendo minha situação, não? Você que tanto dizia que Deus estava no controle das coisas, que cria em Cristo, você agora começa a dizer: eu não estou sentindo isso não, está demorando demais o socorro do Senhor. Você acha muito mais normal ser atormentado do que se tranquilizar com a providência dele. Em pouquíssimos momentos ou nenhum, nós pensamos de modo saudável e consciente quanto ao socorro, quanto ao auxílio que o Senhor pode nos dar, porque a angústia nos impede de fazer isso com facilidade. Parece que bloqueia da nossa mente quem Deus é, o que Ele já fez e quem nós somos nas mãos dele. Só que quando nós assim estamos, o que fazer para sair do estado de lamento e desesperança? O que fazer para sair do lamento para a alegria? Vem a segunda parte, orar, versículo 3 e versículo 4. Ele ora dizendo o seguinte: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ele tinha acabado de falar, né? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Final do versículo 1. Aí agora ele confirma que é essa a compreensão do coração dele, porque ele diz: olha para mim. O coração ainda está tão aflito que não percebe que Deus nunca desviou os olhos deles. Perceba, a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não interessa qual era a circunstância de Davi, os olhos de Deus estavam sobre ele. Mas ele não está acreditando nisso. Por isso que ele diz: olha para mim e me responde, Senhor meu Deus. Duas coisas que Davi começou a duvidar de Deus: que os olhos dele estavam sobre a sua vida e que ele respondia às suas orações. Mesmo assim, o que ele faz? Ore. Mesmo na aflição, ore. Mesmo atormentado, ore. Mesmo entristecido, ore, porque os olhos do Senhor estão sobre você e a sua mão está sobre a sua vida. O tempo todo a resposta virá. Então, em primeiro lugar, ele diz: Senhor, olha para mim. Em segundo lugar, me responde. Se Davi não se convencesse de que Deus tinha os seus olhos postos nele, qual seria a vantagem de ter clamado a Deus? Se ele não tivesse a certeza de Deus está agora olhando para mim, para que ele ia orar? Eu oro para aquele que está contemplando a minha vida todos os minutos e segundos. Eu oro para aquele que se importa com a minha vida. Eu oro para aquele que me criou, me viu cair, me salvou, me sustenta até o último dia da minha vida e ainda tem preparado para mim toda uma eternidade com Ele. É a esse ser que eu oro. Esse convencimento era o efeito da fé. Quando é que a gente ora certo de que Deus irá operar? Quando a gente ora com fé. Nós também lemos na palavra do Senhor que quando você orar, você deve orar com fé e nada duvidando. Não sejamos de ânimo dobre, não tenhamos dúvida do que Deus pode fazer. Confiamos, nós cremos que Deus está nos contemplando nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, por conta da fé que foi implantada no nosso coração. E ele diz: ilumina os olhos, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Perceba, sono da morte aqui está muito claro. Ou o Senhor ilumina os meus olhos, ou eu vou morrer.
Ou o Senhor me socorre agora e me mostra a saída que vem das tuas mãos, ou eu vou perecer, porque o meu desespero está grande. Davi confessa que, a não ser que Deus faça a luz da vida brilhar sobre ele, seria imediatamente tragado pelas trevas da morte. Ele já parecia um homem sem vida, perguntando: até quando? Até quando eu vou ficar sofrendo? Me mata logo para eu acabar de sofrer. Às vezes a gente, de forma irrefletida, de forma sem pensar, diz: Senhor, me leva logo, eu estou sofrendo tanto, não vale a pena estar aqui não. Mas vale, porque Ele não prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria conosco todos os dias até o final. A não ser que Deus conceda um novo vigor para as nossas vidas, nós estaremos sempre como aqueles que estão quase a perecer. Sem dúvida, a nossa confiança de vida depende disso, que embora o mundo nos ameace de variadas formas, Deus possui infinitos meios de nos restaurar a vida. Os inimigos dirão, versículo 4, eu venci. Outra preocupação de Davi, ele ora em relação a isso. Ele havia questionado Deus sobre até quando o seu inimigo triunfaria sobre ele, no versículo 2. Agora ele ora pedindo a Deus que não permita que isso aconteça de novo, que isso aconteça mais, para que eles não tenham a chance de festejar o seu fracasso. Veja só, muitas vezes você não está só preocupado com o seu coração, mas você está preocupado com o que isso vai ocupar na mente das outras pessoas. O que é que os outros vão dizer a respeito de mim? Tanto que eu digo a eles: acredita em Cristo, aceita o Senhor como seu Salvador e sua vida melhora. Só que a gente esquece de dizer para essas pessoas que a vida cristã é difícil, sim. Ela tem os seus percalços, sim. Que crente tem que dobrar os joelhos e gastar tempo em oração, sim, porque senão as coisas não funcionam. Que nós temos uma luta constante entre o nosso espírito e a nossa carne. Que vida cristã não é simplesmente eu sentar na minha cadeirinha, escutar os sermões e ir para casa como se nada tivesse acontecido. Eu preciso lutar todos os dias para me manter fiel e íntegro diante do Senhor. O Evangelho traz uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva. Claro, ele melhora a nossa vida, porque agora nós temos os problemas que tínhamos antes, mas nós sabemos a quem recorrer. Mas eu preciso crer e colocar em prática esse Evangelho. Não simplesmente cruzar os braços e esperar que Jesus Cristo volte de novo. Os inimigos de Davi se põem, por assim dizer, de emboscada. Estou só esperando o momento que ele vai cair. Eu estou só esperando o momento que ele vai perecer. Eu estou só esperando o momento de comemorar a derrota dele. Tem tanta gente fazendo isso com a gente. Tem tanta gente esperando para dizer: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está aquele que é tão poderoso? Está aí você sofrendo por conta dele, pelo nome dele, pela pregação dele. Davi suplica a Deus que prive os seus inimigos dessa oportunidade de zombar do nome dele, de zombar, de descreditar Deus do socorro que poderia lhe oferecer. Nós só podemos, em nosso favor, orar em plena confiança, da forma como Davi faz, quando nós nos refugiamos em Deus e obedecemos às suas ordens. Davi ora: Senhor, não permita que os inimigos triunfem sobre mim, porque isso significa também triunfar sobre o Senhor, porque eu tenho buscado a tua face, eu tenho buscado o teu socorro. Então, uma vez que eu não obtiver o sucesso das minhas orações, é como se o Senhor não tivesse respondido. Veja só, essa oração ele só faz por quê? Porque de fato ele tem se refugiado em Deus. O coração aflito fez ele questionar, mas em momento nenhum fez ele abandonar Deus. O sofrimento pode até chegar a fazer a gente questionar alguma coisa, mas nunca deve nos
fazer, deixar a Deus. Essa breve oração mudou completamente a situação. Ela constitui, como sempre é o caso, um ponto decisivo. Antes era o lamento, agora vem uma oração que vai levá-lo a um momento de alegria, a se lembrar de quem Deus é e do que Ele pode fazer. A oração não opera uma mudança em Deus, Deus é imutável, mas opera uma mudança na atitude do salmista e na nossa atitude, quando de fato nós oramos com fé. Deus sabe o que é necessário para que nós voltemos a confiar nele e lembremos tudo o que Ele já fez por nós. E agora então vem a alegria. Versículo 5, versículo 6. Ele diz: eu, porém, confio no teu amor. Eles estão esperando minha derrota. Eles estão esperando que o Senhor não responda para poder triunfar sobre mim. Eu, porém, confio no teu amor. Eu sei que eles não vão triunfar sobre mim, eu sei que eles não vão ter a oportunidade de dizer que o Senhor não é Deus. Sabe por quê? Porque eu confio no teu amor. Eu confio que o Senhor é leal, eu confio que o Senhor é misericordioso, eu confio que a minha oração será respondida, alicerçado na esperança de livramento. Davi faz uso dessa esperança como um escudo para afastar as tentações, com medo de que ele pudesse ficar ainda mais aflito. Sabe por que ele fica mais tranquilo a partir de agora? Expressa a confiança no amor de Deus, porque ele sabe que Deus finalmente o livrará. Se a gente não tivesse esperança que Deus no final de todas as coisas nos livraria, nós nunca elevaríamos a nossa voz em oração a Ele. Nós nunca teríamos a confiança de dizer: eu creio no Senhor, eu confio no amor de Deus, se nós não tivéssemos essa viva esperança. Portanto, embora estivesse muito angustiado e com preocupações que o forçavam a se desesperar, ele declara manter a sua decisão de prosseguir firme na sua confiança na graça de Deus, no socorro de Deus, na salvação de Deus. Nós devemos ser abastecidos e sustentados com essa mesma confiança, para que nós perseveremos regularmente em oração. Você vai orar todos os dias da sua vida, confiando no Deus que lhe salvou. O mesmo Deus que teve poder para mudar toda a sua vida, toda a sua história, não será também poderoso para resolver todas as questões que lhe afligem? Nós precisamos não somente perseverar em oração, mas perseverar sabendo que esta oração é uma poderosa ferramenta, não só para que nós possamos expor ao nosso Pai os nossos pedidos, os nossos clamores, mas também para que o nosso coração descanse na sua providência, que é certa, e na sua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. Quando nós oramos, confiando que Deus irá nos responder, que Ele tem o melhor para nós descansamos na sua providência. Nós conseguimos ter descanso, alento para o nosso coração. A nossa oração perseverante deve ser sempre com fé, pois é pela fé que nós nos apropriamos da graça de Deus. Você não pode dizer: Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos, eu coloco essa causa nas tuas mãos, e depois alguém perguntar: como você está? Eu orei, mas não tem mais. Se você colocou nas mãos de Deus, tenha a certeza de que Ele fará o melhor. Ore com fé, confiando. Não tem adversidade mais. Eu entreguei nas mãos de Deus e confio que Ele irá operar. Nunca diga: eu coloquei nas mãos de Deus, mas vou ver, mas não sei, quem sabe, talvez dê certo. Não tem talvez. Com Ele é ponto final nas questões que nos afligem. Quando o salmista fala que confia no amor de Deus, é o mesmo que dizer que ele coloca a sua fé em Deus por conta da sua lealdade. Sabe quem enxerga a lealdade de Deus? Nós que somos seus filhos.
O homem natural não compreende por que a gente consegue descansar no meio da aflição. Por que o nosso coração consegue estar estabilizado no meio de tanto sofrimento? Essa pessoa não pode estar normal. Parece que ela está anestesiada. É o mundo se acabando, o teto caindo por cima dela e ela dizendo que está tudo bem, que Deus está no controle de todas as coisas e que vai resolver. Mas vai mesmo. Vai mesmo. Porque Ele é fiel, porque Ele é leal e o seu amor dura para sempre. Essa fé que nós possuímos tem como base essa lealdade pactual de Deus. Nós somos o seu povo, Ele é o nosso Deus. Nós podemos recorrer a Ele, como um filho que recorre ao Pai. E Ele irá sim nos abraçar, nos cuidar e guiar os nossos passos para que a gente não volte a se colocar num caminho de aflição. De fato, Deus nos ama com amor leal e nele nós podemos depositar toda a nossa confiança. E aí o versículo 6 nós terminamos quando ele diz: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Por todo o bem que recebeu, Davi expressa o desejo de cantar ao Senhor. Por todo o bem que ele tem feito. Não é só pelo que ele fez hoje. Não é só porque ele deu um carro novo. Não é só porque ele deu a casa que você tanto esperava. Não é só porque você passou no Enem. Não é só porque seu filho passou de ano na escola. Não é só porque agora você finalmente conseguiu pagar todas as suas dívidas. É por todos os benefícios. Hoje, dia 24 de setembro, você se acordou e viu a luz do dia. Isso é um benefício, isso é graça de Deus e você deve gratidão a Ele por isso. Você teve com que se alimentar, isso é graça de Deus, é merecimento de gratidão a Ele por isso. Você teve uma roupa boa para vestir, subir à casa do Senhor e agradecer a Ele por mais um ano que Ele concede à sua igreja, isso é graça de Deus e é mais um motivo de gratidão a Ele por isso. Todos os benefícios que Ele tem nos dado, sejam os livramentos de morte, do homem mau, seja a disciplina diária para que a gente continue trilhando retamente o seu caminho, sejam as bênçãos derramadas sobre nós de forma graciosa, o nosso desejo também deve ser o de lhe entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Quando no domingo à noite nós temos o culto que é chamado culto solene, o culto de louvor e adoração, ele tem um porquê de se chamar assim. Nós também temos um culto de missões, pelo menos na nossa igreja sempre temos esse culto temático, culto de missões, culto dos casais, culto de jovens, mas todo culto é culto de louvor e adoração. Mesmo que ele tenha um tema, todo culto deve ser em louvor e adoração. O nosso culto, a nossa vida, deve ser um culto em louvor e adoração a Deus. Em louvor pelo que Ele tem feito, em adoração por quem Ele é. Meus irmãos, nessa noite, que vocês possam ter também no coração de vocês, assim como nós viemos com o coração alegre, o sentimento de louvar a Deus pelos 12 anos da Igreja Batista Independente Betel, da Cidade de Esperança. E que o Senhor que nos ama, que nos guarda, que nos livra, que nos sustenta, que nos abençoa, continue a fazer crescer e amadurecer na fé cada um dos membros dessa amada igreja, em nome de Jesus. Amém?